Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2018, último dia do ano, véspera de Réveillon. E aproveito essa data exatamente para explicar uma afirmação que eu fiz há pouco tempo, uma afirmação bem forte de que não há possibilidade de que o ano vindouro não seja pior do que os nossos anos anteriores. Não há perspectivas de uma recuperação econômica, de dias melhores do que os que nós estamos vivendo. Aliás, todas as perspectivas indicam que vai ser pior, provavelmente muito pior. E não é uma questão de querer ser pior de forma nenhuma, apesar de que eu sempre denunciei que é hipócrita esse pessoal que fica dizendo que você não pode ficar torcendo para dar errado, porque só porque não é o partido que você apoia, porque todo mundo faz isso. Você parar de hipocrisia. Quando o partido está na oposição, fica sempre torcendo para o que está no governo dar errado. Mas eu pessoalmente já passei dessa fase, porque para mim, meu amigo, se o que eu vou dizer aqui tiver completamente errado, a gente chegar daqui a exatamente um ano, no final tiver uma maravilha, quer saber, eu desisto dessa porcaria, não quero mais saber de entender economia nem nada. Eu vou escrever meus livros de ficção científica, eu vou compor minhas músicas e tô mais nem aí para isso. Que maravilha se fosse assim. Eu, na verdade, só comecei a me preocupar com essa questão de política realmente quando eu vi que o modelo econômico que estava funcionando, estava gerando desenvolvimento, estava gerando emprego, estava gerando, fazendo a economia circular, começou a ser sistematicamente atacado com o objetivo de ser derrubado. Então vamos lá. Dito isso, por que sustento sua opinião de uma forma tão forte? Porque pelo que eu já estudei e conheço do assunto, não tem como a economia melhorar sem uma série de fatores básicos e simples de serem entendidos, por mais que a doutrina da economia seja tão complexa. Por quê? Porque é difícil prever quando é que as coisas melhoram, quando é que as coisas vão dar certo, porque nós estamos lidando com sistemas de altíssima complexidade. Mas por uma questão de entropia universal, é fácil prever quando que vai desandar. E o fato é que nós estamos numa situação tal cujo principal vilão é o desemprego. E como é que a gente pode fazer para combater o desemprego, para gerar empregos? É difícil saber exatamente qual a melhor forma para gerar emprego, embora algumas coisas sejam bem óbvias, são investimentos do setor público. Mas é muito fácil saber o que vai gerar desemprego. Então vamos lá, por que não há chance da economia melhorar? Primeiro, a primeira coisa a aquecer a economia é consumo. Quando você tem um alto consumo da sociedade, um alto mercado consumidor, as lojas vendem mais, as empresas vendem mais, elas têm que investir mais, elas têm que contratar mais. Então você gera emprego pelo menos num curto prazo. Tanto que basta que haja uma explosão qualquer temporária, sazonal de consumo, para você ter algumas contratações, como é por acaso o caso do fim do ano. Por isso que, apesar dos pesares, esse Natal tende, não sei se vai ser o caso, mas a tendência é que tenha sido melhor que os anteriores, por uma série de fatores de microcontextuais, não suficientes para recuperar, mas o consumo é uma das coisas mais cruciais. Não é à toa que a ideia de Ciro Gomes é tão boa, de tirar o pessoal do SPC, porque isso ia gerar consumo. Não é uma solução a médio e longo prazo, mas num curto prazo sim. E sem consumo não tem como haver um aquecimento da economia. E com o desemprego de 12% a 13%, o consumo está prejudicado. Pessoal, não tem gente para gastar dinheiro. Se não tem gente para gastar dinheiro, não tem gente para comprar, como é que as empresas vão vender? Como é que elas vão prosperar? Então, e a questão está claramente ligada ao desemprego estrutural, não é um simples desemprego sazonal. O que nos leva à questão do desemprego. Como que vai ser superada essa questão do desemprego? Eu te digo como que vai ser piorada. Primeiro ponto, privatização. Pode haver discussões sobre alguns dos benefícios ou malefícios de privatizações, mas uma coisa é absolutamente clara: privatizou, aumento do desemprego, fatalmente. A primeira coisa que uma empresa privatizada faz é provocar demissão em massa. Nos melhores cenários, alguns desses demitidos ou serão por programas de demissão incentivada, demissão voluntária, onde a empresa dá uma bolada para o cara ir embora.
Nos casos dos mais velhos que podem emendar isso com a aposentadoria, isso é relativamente tranquilo, mas os mais novos vão pegar aquela grana, vão fazer o quê? A grande maioria vai se aventurar no setor privado. Só que ao mesmo tempo que você tem, você diminui o mercado consumidor, porque o pessoal que trabalha em empresas estatais geralmente tem renda acima do mercado, eles ajudam a sustentar a economia. E quando um camarada desses vai pra rua, não é só uma pessoa que está ficando desempregada, ele está desprotegendo toda uma família. Muitas vezes não é só ele que vai ter que procurar emprego, é a esposa, são os filhos que eles de repente poderiam estar fazendo uma faculdade enquanto o pai sustenta, ou talvez a esposa não precisasse trabalhar. Mas o fato é que um empregado com boa remuneração que vai embora, não é uma pessoa, só não é um indivíduo, é uma família que é prejudicada. É uma família que vai entrar na disputa por vaga no mercado de trabalho. E nesses casos que eu citei, é gente que vai tentar abrir uma empresa para concorrer no mercado de trabalho sendo saturado, que não está tendo consumo e cujo programa de privatização vai aumentar ainda mais o desemprego, diminuindo ainda mais o consumo. Isso é uma obviedade. É um algoritmo simples e exaustivamente demonstrado, porque foi exatamente isso que aconteceu na era de privatizações do FHC. Teve aquela onda toda que aconteceu no final do segundo governo FHC, uma onda de desemprego colossal, quase igual ao de hoje. E foi só aqui? Não, a Argentina foi a mesma coisa, Grécia foi a mesma coisa, Portugal, qualquer lugar onde você tem um plano de privatização, o desemprego aumenta. E qual que é o programa de governo do nosso presidente eleito? Privatizar, 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 e o pior, entregar para estrangeiro. Até mesmo os subempregos que tendem a ser gerados posteriormente, porque muitas vezes a empresa privatizada demite em massa e às vezes recontrata com salários bem mais baixos, mas muitos desses casos de entrega do patrimônio para o estrangeiro, às vezes nem esse subemprego posterior vai gerar. Ou seja, não tem uma possibilidade clara de melhorar isso. Terceiro item: perda de arrecadação internacional. Clara, evidente que vai acontecer. O candidato que falou que tinha que parar de fazer comércio com viés ideológico, que eu não sei de onde ele tirou essa ideia, evidentemente é uma crítica ao PT, apesar de que eu quero saber que raio de viés ideológico foi esse que levou a gente a não fazer comércio com alguém. Porque o Brasil, tradicionalmente, desde sempre foi um país que se pautou por relações comerciais e relações internacionais amigáveis com todas as pessoas possíveis. Não tem nenhum país onde o Brasil tem uma crise diplomática séria, onde o Brasil tem um problema de relacionamento. Pelo contrário, é um país aberto a todos. É um país que sempre fez negócios com as nações mais diversas, independente do espectro ideológico, e o PT não mudou isso. O PT pode até ter intensificado o comércio com alguns países, mas ele não deixou de fazer comércio com outros. O nosso maior parceiro comercial passou a ser a China, porque é um mercado consumidor gigantesco, de quase 1,5 bilhão de habitantes, crescendo, prestes a se tornar a primeira economia do mundo. Mas o Brasil não deixou de fazer comércio com os Estados Unidos, meu Deus. O Brasil realmente fez comércio, aumentou as relações comerciais com Cuba, com a Coreia do Norte, mas não deixou de fazer comércio com a Coreia do Sul. O tanto de Samsung, de Hyundai que tem aqui, meu Deus. Ou com outros países, isso não aconteceu. Aí me pega uma anta dessa, sobe ao poder com esse discurso, e o que o cretino faz? Primeira coisa, já começa a se indispor com a Venezuela. Evidentemente vai se indispor com todos os países que os Estados Unidos mandar ele boicotar, ele vai boicotar por viés ideológico. E agora ele pega e me vai transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Para quê? Vai despertar retaliação imediata da comunidade árabe, que tem um montante de relações comerciais com o Brasil de mais de 10, 15 bilhões de dólares com superávit. E esses países já avisaram que vão retaliar. Olha a comparação com os países árabes que apoiam a causa palestina. Eu não me lembro o nome exato, mas é alguma coisa entre 10 a 15 bilhões de dólares com superávit para o Brasil. Significa o quê? Que o Brasil mais ganha dinheiro do que paga. E a relação do Brasil com Israel, como é que é? É um montante de $500 milhão, por aí, e com déficit, que significa que o Brasil mais manda dinheiro do que recebe.
Então como é que o presidente me faz uma medida que nem os próprios israelenses estão muito preocupados com isso, que eles estão acostumados a estarem isolados no mundo, tendo a companhia só dos Estados Unidos? Eles nem sequer fariam questão, não criariam nenhum problema para o Brasil não fazendo isso. E a anta do Bolsonaro me faz uma pataquada dessas, a troco de que ele nem sequer, para condicionar isso a uma contrapartida, nem que seja, ó, Israel, eu vou apoiar a sua transferência de embaixada para lá, mas eu queria que você de repente fizesse umas coisas que quem sabe até ajudasse na nossa tecnologia de desalinização da água do mar. Não, nem isso Israel vai fazer, ele vai entregar de graça. Ele vai gerar um problema comercial, um problema financeiro para o Brasil por motivos ideológicos de graça. E não é só o caso palestino. Ele já claramente já manifestou disposição de entrar em atrito com o nosso maior parceiro comercial, que é a China, por viés ideológico. Porque Estados Unidos quer impor sanções contra a China e o cachorrinho capacho lambe-botas vai obedecer. Então me explica-me, como raios isso pode ser benéfico para o país? É perda de dinheiro entrando, como se já não estivesse entregando para estrangeiro, privatizando, aumentando o desemprego. O cara ainda vai fazer uma palhaçada dessas. Me explica em que cenário é possível conceber que isso vai gerar qualquer tipo de melhora econômica para o país. Vamos ao quarto motivo: instabilidade política. As eleições, de uma certa forma, foram trágicas, até porque houve uma ampla eleição ou reeleição de parlamentares que não têm o menor compromisso com o bem-estar do país. Para começar, com vendilhões de pátria, com os camaradas que aprovaram a PEC, a emenda constitucional 95, uma das coisas mais absolutamente insanas da história da economia mundial. Eu te desafio a encontrar alguém que faça uma defesa da validade dessa atrocidade, que não seja dizendo uma obviedade qualquer, mas tem que controlar os gastos públicos, falando uma asneira dessas, como se alguém discordasse disso. Não tem exemplo paralelo disso no mundo. Nenhum país, nenhum lugar da história do mundo, voluntariamente, entre aspas, se sabotou, se determinou a não ser mais capaz de progredir no setor primário, que é não só educação, saúde e segurança, também não, infraestrutura em geral. Eu sempre vou insistir na analogia. A única forma de você compreender claramente, com uma analogia direta, essa questão da emenda constitucional 95, é se você, na sua família, decidisse congelar os seus gastos apenas com o mais importante. Isso significa que, ainda que você vai ter mais um ou dois filhos, você não pode aumentar mais o seu gasto com a educação dos seus filhos. Que, ainda que você vai ter pessoas na família envelhecendo, você não pode aumentar mais com o plano de saúde. Você não pode fazer nenhuma melhoria na sua casa, além do teto que está congelado, né? Você não pode fazer uma expansão, não pode fazer nada disso. Mas você pode, à vontade, gastar com prostituta, com farra, com festa, com bebedeira, com droga. Isso é a emenda constitucional 95. Entendeu? Congela só o que é absolutamente essencial, que é o que gasta menos, e deixa correr solto o supérfluo, que é o que gasta mais. É uma insanidade absoluta. Com isso, o governo fica impedido de fazer investimentos no setor primário, que são o que mais gera emprego e o que mais contrata. O maior cliente, não só do Brasil, mas na maioria dos lugares do mundo, o maior cliente do setor privado é o governo, sempre foi. Se você sabota o governo de fazer esse tipo de investimento, de fazer esse tipo de contratação, você vai prejudicar as empresas privadas, as que geram mais empregos, as maiores. É menos construção civil, que é o que gera muito emprego. É menos serviços prestados para as empresas públicas, que são os maiores contratantes. E como se isso não bastasse, os psicopatas da equipe futura do governo ainda estão falando fazer uma coisa que consegue ser pior. Já estão com um projeto de lei aí, que não só, além de já ter esse limite infame inflacionário, ainda estão querendo desobrigar os governos locais, as prefeituras e governos estaduais, de fazer os investimentos nessas áreas primárias. Porque a PEC dos gastos, para dizer que não tem uma coisa que não seja apocalíptica, pelo menos se aplica somente à União, que é quem mais gasta dinheiro, né? Mas pelo menos ainda não afetou os governos municipais e nem os governos estaduais. Aí o camarada me faz o contrário.
pior do que se fosse colocar um teto nesses governos municipais e estaduais, ele desobriga totalmente a fazer investimento nessas áreas. Cara, alguns governos mais responsáveis não vão cair nessa, eles não são otários. Mas tu imagina esse monte de prefeitura aí na mão de bandido. O que esses caras vão fazer? Se agora nem obrigação ele vai ter mais de arrumar aquela escolinha pública lá. Isso vai inaugurar uma era de roubalheira sem precedentes na história. E a pessoa fica preocupado com essa história, nesse negócio aí do Queiroz, porque eu não estou dando a mínima pra essa palhaçada, isso é café pequeno. Mas as medidas econômicas estão sendo sugeridas e anunciadas pela futura equipe econômica internacional são todas apocalípticas, é tudo para destruir a estrutura do país. Corrupção não é nada comparado a isso. Corrupção, na pior das hipóteses, vai comer 1, 2% do PIB. Essas atrocidades destrói a economia do país sem pensar duas vezes. Esse governo está sendo eleito com o objetivo de desmantelar o resto que ainda tem no país. Mas isso foi uma enorme digressão. O que eu queria falar era na questão da instabilidade política, que apesar de alguns analistas, entre aspas, que sei lá que diabo de alucinógeno que eles tomam, que estão dizendo que Bolsonaro está com controle do Congresso. Pelo amor de Deus, não tem falta de noção completa. De fato, ele está com um grande partido na bancada do Congresso, mas a oposição está muito forte. E o fiel da balança, que é o Centrão, a situação está um pouco pior, porque entenda uma coisa, noção básica de política, do sistema político brasileiro, não só brasileiro. Quem vota ideologicamente é a esquerda, entendeu? Esses caras vão votar no que é interesse histórico, independente de quem está no governo. Isso significa que, se no governo Bolsonaro for lá e propor o casamento gay, o PT vai votar a favor do mesmo jeito, não vai votar contra só para sacanear Bolsonaro. Se for lá para fazer qualquer coisa nesse sim, ele vai fazer isso. Os liberais não funcionam assim. Eles são claramente mercenários, mesmo que o interesse seja mais ou menos próximo. Basta você observar, por exemplo, como é que votam os partidos. Os partidos de esquerda votam fechados. A direção do partido tem um posicionamento, todos os parlamentares do partido votam igual. Não funciona assim os partidos à direita. Principalmente PMDB, que ainda tem uma bancada grande. Nem mesmo PSDB. O que significa, meu, que controlar esse Congresso sem pagar mensalão vai ser impossível. Ou pior, porque mensalão ainda tem a vantagem que é só dinheiro que gasta. É pior, é você ter que entregar a prefeitura, é ter que liberar verba, é ter que, dependendo da negociação, ter que liberar um ministério. Então não vai ter um controle político fácil desse Congresso. Isso, por um lado, é até bom, porque pode dificultar a passagem de alguma dessas medidas destrutivas que estão sendo sugeridas. Mas também tende a prejudicar medidas que poderiam não ser tão impactantes. Mas o fato é que vai precisar gastar dinheiro, vai precisar entregar verba, liberar uma série de recursos aí para negociar essa política. Eu tomo lá da cá que vai acontecer do mesmo jeito. Isso já vai enfraquecer o governo na base, vai aumentar o gasto, vai aumentar a corrupção. Se você pensa que não vai ter corrupção nesse governo, Bolsonaro é um otário. Ele não teve até agora, porque ele nunca ocupou nenhum cargo importante no executivo, nem no legislativo, sempre foi meio assim, oposição. E apesar de tudo, o Bolsonaro sempre foi um cara ideologicamente fiel, até conhecer o Paulo Guedes, pelo menos. Mas agora, não é porque o cara em si é corrupto, porque o sistema em si é corrupto, não tem jeito. E não é essa baboseira aí desse negócio do motorista, não, isso aí é besteira. Quinto fator, desindustrialização. Se o consumo tende a gerar cargos temporários imediatos no mercado, o aquecimento do consumo gera alguns empregos temporários, empregos permanentes somente através de uma produção constante de serviços, e quem mais gera emprego ainda é indústria. E o Brasil está num processo violento de desindustrialização, que já começou logo depois de Getúlio Vargas, se intensificou muito após a ditadura, apesar de que teve também alguma coisa na ditadura, acelerou violentamente o governo de Garcia, deu uma freada no governo Lula e recomeçou agora. E a promessa do governo Bolsonaro é piorar incomensuravelmente mais, primeiro pela
pelas privatizações, né, que já vai entregar a nossa maior empresa de tecnologia, que é a Embraer. Sem contar a sabotagem que a Operação Lava Jato está fazendo com as nossas grandes empresas, como a Odebrecht ou a OAS, que estão sendo destruídas a mando do Departamento de Estado norte-americano, leia-se dos empresários norte-americanos, que basicamente, perdendo concorrência no mundo afora para empresas brasileiras, mandam lá o seu Departamento de Estado contratar canalhas vendipadas como Deltan Dallagnol e Sérgio Moro para destruir nossas empresas nacionais. E aí recuperarem seus mercados de trabalho, colocando regras que eles mesmos nunca obedeceram e que obrigam os outros países do mundo a cumprir. E o Bolsonaro apoia essa porcaria toda. Ele vai acelerar esse processo não só pelo sistema de privatizações e falta de incentivo, mas sobretudo pelo seu assumido foco no agronegócio. Porque o nosso forte na cabeça dessas antas é o agronegócio. Agronegócio, meu amigo, não gera emprego, é um treco amplamente mecanizado. Você pode abrir não sei quantas fazendas de não sei o que de produção aí, a geração de emprego é mínima, a tecnologia é totalmente estrangeira, quase totalmente, e vai tudo para exportação, e nenhum país se desenvolve com agricultura. Desenvolvimento necessariamente industrial. O programa de desindustrialização aliado à desestatização do Bolsonaro é pior do que o de FHC. Significa que em pouquíssimo tempo não vai ter como ter emprego mais para ninguém. O processo é terrível. E para piorar, como se tudo já não bastasse, a possibilidade de haver uma expansão do setor público, que também gera muito emprego, mas não é nem questão de quantidade, de qualidade, é praticamente nula. Porque o emprego público gerado, principalmente no serviço público propriamente dito, ele pode até não ser numericamente significativo, mas ele é permanente. Uma vez empregado, o cara não perde mais o emprego. Então é aquilo que vai ajudar o país a passar pelas crises, porque garante um pequeno mercado consumidor relativamente abastado e necessariamente interno, não tem como nem sair do país, e que gera uma teia de proteção social para suas famílias e que é constante, que é garantido. Ou seja, você tirando isso, você nem essa pequena casta elitista estatal vai ter mais para garantir o mínimo de sustentabilidade. Então, qual que é o cenário? Vai fazer o que para melhorar a situação? Isenção de impostos? Mais do que o Temer já fez? Deixando de arrecadar dinheiro para liberar bilionário e de ter que pagar merreca? E o que adianta você facilitar a questão tributária e isentar imposto de preço se você não tem mercado consumidor? Só porque o imposto está mais baixo, o empresário vai lá? Meu amigo, durante os governos anteriores, o imposto sempre foi alto, mas tendo mercado consumidor, o setor privado prospera. O que aconteceu no governo Lula e no primeiro governo Dilma, apesar de que houve sim nesses governos alguma contenção da questão dos impostos, porque foi aí que foi criado o Simples, foi aí que foi criado o Refis, foi aí que foi feita a redistribuição de alíquota do imposto de renda, que aliviou um pouco a situação. O governo que mais conteve a alta de impostos foi exatamente Lula. Mas agora chega essa situação aí e o Paulo Guedes ainda tem a cara de pau de anunciar que vai reduzir tudo uma alíquota única, fazendo com que 99% da população brasileira passe a pagar muito mais imposto, mais do que o dobro, 3, 4 vezes mais do imposto, com a promessa de que, mas lá na frente isso vai reduzir os preços das coisas. E aprende uma coisa, toda vez que você vê alguém dizendo para você aceitar o prejuízo imediato, porque no futuro isso vai resultar num benefício, isto é golpe. Não acontece isso no Brasil. Tem um bebezinho aqui cantando. Aliás, um dos motivos pelo qual eu passei a fazer menos vídeos é porque geralmente eu tô com ele aqui atrás, né? Então é um pouco mais difícil fazer esses vídeos no carro. Hoje ele resolveu ficar, acho que estava dormindo aqui, estava mais quietinho. Agora começou a cantar. Mas enfim, basicamente é isso. Qual é a perspectiva de melhora econômica que você tem? Não adianta só desejar, achar que o cara é muito bonito. Cara, é a questão pragmática, a questão de ter um mínimo de conhecimento das coisas.
É difícil saber quando as coisas realmente melhoram, mas é fácil prever quando elas vão piorar. E qual é a perspectiva de melhora dos próximos anos? Não tem nenhuma. Para não dizer que não aconteceu algumas coisas assim relativamente aceitáveis, por exemplo, essa questão dos mais médicos, por mais polêmica que seja, não deixa de ser um incentivo simbólico relativamente eficiente, porque quando mais médico foi instituído, no governo Dilma ainda, a gente estava em pleno emprego, então estava todo mundo empregado, então o pessoal não queria, os médicos brasileiros não queriam ir para esses lugares isolados, então não teve outra opção, teve que contratar médico de fora. Só que agora, com esse desemprego galopante, aí agora vai ter gente querendo ir, né? Então de uma certa forma foi até benéfico, porque o médico quando foi embora, mas tem médico brasileiro agora querendo ir para esses lugares. Então isso de fato gerou uma empregabilidade, só que isso é insignificante, 5, 6 mil médicos que vai ter, então é muito pequeno, com salários bem baixos, mas ainda assim razoavelmente acima da média. Mas assim, pelo menos de um ponto de vista simbólico, acabou sendo uma bola dentro, apesar da tacanice ideológica boçal de alguém que acha que o médico cubano era um guerrilheiro disfarçado que ia implantar a Revolução Comunista. É com esse tipo de gente que nós estamos lidando. Mas ainda foi alguma coisa relativamente benéfica. Uma ideia interessante também é a questão do 13º para Bolsa Família. Apesar de ser essencialmente errado, porque Bolsa Família é assistencialismo, então ele não é emprego, não tem que ter direito trabalhista aplicado. Quando você aplica um 13º desse, se isso for verdade, você vai gerar uma pequena explosão de consumo no fim do ano, que os comerciantes de cidades interioranas pequenas vão adorar. Então não deixa de ser uma coisa benéfica, claro, injetando dinheiro público. E só por aí você vê a boçalidade de quem vem falar em fim do 13º como uma anta desse Paulo Guedes, né? O 13º, quem mais gosta de 13º é o comércio. Se você acaba com o 13º no fim do ano, metade do comércio quebra. É o que salva, é o que fecha as contas no fim do ano. E às vezes no meio do ano, dependendo do contexto. Mas o vídeo já está bastante longo. E eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2018, último dia do ano. Em breve estaremos passando para o ano que vem. E gostaria muito de estar errado. Se eu tivesse totalmente errado, a gente chegar no ano que vem numa situação econômica excelente, que nem estava no começo de 2013, né, com o nosso pleno emprego, inflação controlada, superávit primário, reserva comercial lá em cima, tudo maravilhosamente bom, até a praga do processo golpista vir ferrar tudo. Poxa, pra mim ótimo, eu desisto de entender essa porcaria, eu vou viver minha vida numa boa, que eu pelo menos não tenho risco de perder emprego a curto e médio prazo. Mas infelizmente, vamos ver se daqui a um ano como é que a situação vai estar. Eu aposto que vai estar muito pior, mas que nem apoio da mídia o Bolsonaro vai ter para tentar esconder a situação. Mas é isso. Obrigado pela atenção.